Todo domingo, a cidade desperta e há um grupo de pessoas que escolhe começar o dia da melhor forma possível. Elas se reúnem para aprender, crescer e serem transformadas pela palavra. Essa é a Escola Bíblica Dominical, um tempo de estudo, comunhão e fé. Aqui, cada versículo ganha vida, cada lição molda o caráter e cada encontro renova a alma. Para quem não quer perder nada, nasceu a EBD Vox, a Escola Bíblica Online. Conteúdo acessível, dinâmico e cheio de propósito, para te acompanhar onde você estiver. Mas nada substitui o calor da presença, o olhar, a troca, a comunhão. Por isso, te esperamos também nas aulas presenciais, aos domingos na matriz e em dias alternativos nas congregações. Aprender é mais do que acumular conhecimento, é viver a palavra, todo dia, em todo lugar. Vox, ouça, viva, transforme. Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Vox. É uma alegria poder mais uma semana estar chegando até você com o ensino da Palavra de Deus nas lições que estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2026. Nós, como os irmãos estão acompanhando, estamos falando sobre a Santíssima Trindade e podendo, a partir da perspectiva bíblica, obviamente, aprofundar aqui esta doutrina que é tão essencial para a nossa fé. Nós estamos recebendo hoje nosso querido evangelista, amigo, irmão Daniel, que vem para nos acompanhar nesta lição 12 desse trimestre. Deixar já a sua saudação, irmão Daniel. Amém, uma alegria estar mais uma vez com os irmãos, mais uma alegria estar contigo, William, para mais uma vez meditarmos em assuntos tão importantes e tão relevantes para a fé cristã. Bem, muito bem. Então estamos na lição 12, já nos encaminhando para a conclusão do trimestre e contemplando já um novo trimestre que se aproxima, né? E a lição tem por tema o Filho e o Espírito. Como os irmãos bem sabem, na semana passada nós falamos sobre a relação do Pai e do Espírito. E agora a relação do Filho e do Espírito, para nós concluirmos esta sessão onde falamos especificamente sobre a obra, a pessoa do Senhor Espírito Santo. E nós vamos encontrar então o textuário desta lição no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e o versículo 35, onde a Bíblia Sagrada nos diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E a verdade prática desta lição nos afirma que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Portanto, estamos vendo aí, né, a interação das três pessoas da Trindade divina. E eu queria, irmão Daniel, que o senhor já nos apresentasse a lição, né, a partir do que nós já temos aí da introdução, também a sequência dos nossos tópicos. Muito bem. Durante todo esse trimestre a gente vem estudando essa simbiose que há entre as três figuras, as três pessoas da Trindade, e tem sido muito nítido ao longo das lições que, muito embora cada uma delas tenha e exerça o seu papel de forma individual e o seu papel específico dentro desse plano perfeito que se desenrola, há também uma mutualidade entre elas. Há trabalhos, há ações que essas três pessoas da Trindade, elas executam, uma talvez com auxílio da outra, para ficar mais fácil de entendimento para nós, com a ajuda da outra, com a companhia da outra. E nessa lição de hoje não vai ser diferente. Nós vamos ver como que Jesus, o Salvador, o homem, o Filho de Maria, se valeu da ajuda
do Espírito, do auxílio do Espírito, da companhia do Espírito para o cumprimento do seu ministério terreno. O que é bastante complicado, para dizer o mínimo, de entender, né? Como é que Jesus vai precisar de ajuda. Mas na condição em que ele estava aqui, sujeito às mesmas paixões, e tem uma tradução de alguma das Bíblias, eu não vou lembrar agora qual, que traz uma sugestão de texto que diz que ele era sujeito às mesmas necessidades que nós. Então, muito embora isso seja difícil de compreender, como é que Jesus vai precisar de ajuda, mas o fato é que ele se valeu, e não necessariamente por precisar de ajuda, mas simplesmente por obediência. Sim. O que torna ainda o seu ministério muito mais bonito e muito mais glorioso. É verdade. Então, o pano de fundo da nossa lição é a narrativa da concepção virginal do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, não é, encarnado. E nós vamos ver, inclusive, que podemos dizer até que este é o princípio da execução da obra da salvação, não é? Sim. Em termos práticos. E a nossa lição ela afirma exatamente isso, né? Que a salvação ela é uma obra que acontece através da participação das três pessoas da Trindade. Sem dúvida. Então, esse é o pano de fundo que nós vamos ter para entender esta interação, esta relação entre a ação do Senhor Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos precisar, obviamente, sempre lembrar dos irmãos que nós, ao longo do trimestre, fomos falando também sobre o Senhor Jesus Cristo. Tivemos uma sessão de lições específicas sobre a figura do Filho de Deus, e essas lições elas servem de base também para o que nós vamos estudar aqui, bem como tudo que já falamos sobre o Senhor Espírito Santo. Então, ali na concepção do Senhor Jesus Cristo, não é? Sua encarnação, nós temos uma mensagem poderosa que vem do anjo Gabriel para Maria. Sim, exatamente. Essa concepção virginal de Jesus, ela eu diria que é conteúdo demais para nossa mente humana. Seria como, talvez, explicar metafísica, Sim. Ciências contábeis pro Benício, que ainda é pequeno, ou pro Joaquim, porque realmente não tem espaço no nosso intelecto para entender essa concepção virginal de Jesus. E era necessário que assim ocorresse, porque o versículo 35, que a gente leu do texto áureo, o anjo já deixa muito claro que aquele que haveria de nascer seria santo. Sim. Então tudo já começa por aí. O homem ele já nasce debaixo de um estigma de pecado. Ele já nasce debaixo de uma condição pecaminosa. Porque desde que tudo aconteceu no Éden, o pecado, infelizmente, ele tomou conta de toda a criação. Então, a verdade é que nós já nascemos sob um jugo de pecado. Então, obviamente que se Jesus ele precisava ser santo para executar perfeitamente o plano de salvação, ele já deveria nascer numa condição completamente diferente. Sim. E é essa mensagem que o anjo traz para Maria, que não era um simples homem que iria nascer do ventre dela, queria se gerar do ventre dela. Era justamente aquele que venceria o maior de todos os problemas da humanidade. Era aquele que venceria o pior de todos os jugos de escravidão que o povo judeu tinha experimentado. Sim. Porque tem aquela situação de que o povo judeu esperava aquela coisa de um libertador um pouco mais político, por causa de todos os traumas, de todas as escravidões que ele sofreu ao longo da história, só que se perdeu a verdade de que
a maior escravidão deles e do ser humano, por consequência, era o pecado. Então, deixa-se muito claro que, para que isso acontecesse, era necessário que a fertilização no útero de Maria ela fosse diferente da fertilização comum que nós conhecemos. E aí a Bíblia diz que o anjo fala que o Espírito Santo iria repousar sobre ela, iria cobrir ela, e essa palavra cobrir é interessante no original porque é literalmente algo que se coloca por cima da pessoa e que literalmente cobre ela por completo. Então, o Espírito Santo ele se apoderou da capacidade de geração de vida de Maria através da vontade e da ação do Altíssimo para que então Jesus Cristo viesse a nascer nessa conjuntura, nesse formato. E repito, é complicado para nós entendermos isso, William, porque o que nós conhecemos sobre nascimento? Nós conhecemos o que é comum a nós. Sim. Houve uma fertilização partindo de uma relação entre um homem e uma mulher que gera vida e essa vida vai se construindo, e no caso de Jesus é totalmente diferente porque ele não passa por essa intervenção humana, carnal, que já vem com toda uma bagagem de pecado. Então, o Espírito Santo ele já começa a se manifestar na vida de Jesus já aí. Sim. No momento, naquele exato instante que o anjo fala com Maria e que ele é concebido dentro do ventre de forma espiritual. Sim. E há inclusive um testemunho após esse episódio lá, que o anjo visita Maria, que é quando ela vai até a sua prima Isabel. Isso. E Isabel, que também está grávida, a criança se agita no ventre e ela entende que o que Maria carrega é do Espírito e afirma isso. Sim. Então há um testemunho visível desta obra do Espírito na vida de Maria. E nós vamos ver que a lição fala, irmão Daniel, do poder criativo do Senhor Espírito Santo. Sim. E eu acho que é importante, inclusive, frisar isso, porque nós falamos aqui do poder criativo do Pai, como o Criador de todas as coisas. Quando nós estudamos sobre Jesus, o Filho como Verbo, falamos sobre o poder criativo de Jesus, quando João lá menciona que todas as coisas foram feitas por ele. E agora nós estamos diante de uma realidade do poder criativo do Espírito Santo. Sim. Ou seja, mais uma prova da divindade do Espírito, desta capacidade divina de trazer à existência coisas que não existem. Isso aqui é uma repetição do que já havia acontecido lá em Gênesis 1. Exato. Porque a Bíblia lá em Gênesis 1, ela já dizia a famosa, a célebre frase, façamos. Sim. Ou seja, era a Trindade ali já em pleno trabalho, em pleno funcionamento, trazendo à vida toda a criação. E da mesma forma aqui. E esse criativo não é o criativo de ideia, de inovação. É o criativo do fato de criar algo. E isso é tão profundo, porque além de Deus, o único outro ser na criação que tem capacidade de criar é o ser humano. Sim. E inclusive criar vida. Porém, Deus, ele consegue criar vida de uma forma muito mais profunda e elevada do que nós. Que é essa concepção espiritual. Sim. E que se manifestou e se concretizou através do Espírito Santo. Então, sim, isso é uma prova irrefutável que o Espírito Santo ele também é Deus. E uma vez que ele também é Deus, ele também tem uma capacidade de criação, de executar a criação. Isso fica bem claro. E o anjo já declara para Maria, o que o senhor mencionou aqui, que é a identidade distintiva, digamos assim, do Senhor Jesus Cristo, que é a sua santidade. Exato.
Então, a afirmação é justamente a que nós lemos no texto áureo, o santo que de ti será gerado. Eu tenho aqui a tradução da King James atualizada, e é bem interessante a forma como o versículo 35 do capítulo 1 de Lucas é colocada, que eu quero ler aqui. Então o anjo lhe esclareceu. Olha que já começa por aqui, né? Então o anjo lhe esclareceu. Ou seja, Maria já não estava entendendo nada aqui. Como é que isso vai acontecer? Eu ainda sou virgem, não conheci varão. E aí me parece que fica evidente que o mensageiro ali teve um trabalho de dizer, Maria, até certo ponto tu vai entender, daqui para frente já é mistério, é fé. Então ele diz, e o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo, por isso que eu gosto dessa tradução da atualizada para esse versículo, e por esse motivo, qual o motivo? Porque o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir. O ser que nascerá de ti será chamado o Santo Filho de Deus. Sim. E o nosso pastor Douglas Batista, que é o autor das lições, ele vai fazer inclusive um paralelo, não é, com a obra de nova natureza, de regeneração do crente. Sim, exatamente. Que da mesma forma é o poder do Senhor Espírito Santo que nos santifica nessa nova natureza em Cristo. Nós não temos condições de criar a vida espiritual. A gente precisa declarar, decretar, dar o óbito da nossa morte como pecador, para que então a gente ganhe uma nova certidão de nascimento espiritual que nos diga que nós somos nova vida. Então é um paralelo muito importante e necessário, porque aqui dentro desse acontecimento de Maria já é de certa forma um prelúdio, uma pré-anunciação do processo de novo nascimento que nós viríamos a passar no momento que aceitamos Jesus. Então, esse poder, esta ação, ela é indispensável na vida, sem dúvida, de qualquer pessoa que nasce de novo. Por isso que Jesus, quando falou com Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Isso. Não é? Porque é esse processo que somente o poder do Espírito Santo pode realizar na vida de um ser humano, que é fazê-lo uma nova criatura, deixando essa condição de escravos do pecado, não é? E como estudamos na semana passada, recebendo o Espírito de adoção, uma nova vida, com liberdade. E a partir daí a gente começa a encontrar a relação, né, então, do Espírito com o Filho. E é interessante que a nossa lição vai apresentar, né, embasar essa porção da lição com a realidade que nós já falamos aqui sobre o aspecto material, carnal do Senhor Jesus Cristo. Sim. Né, que é o que o Senhor está falando aqui para nós. Sim. Visto que Jesus teve um processo de nascimento que o levou a viver como um homem, muito embora sendo Deus, e isso por si só já é uma coisa extraordinária. Jesus, eu costumo dizer, Jesus era uma bomba atômica dentro de uma caixinha de ovo, uma casquinha de ovo. Sim. Porque e muito embora ele fosse Jesus, fosse o Salvador, fosse o Filho de Deus, e nós acreditamos que, muito embora estivesse dentro de um receptáculo, de um corpo humano, ele não perdeu essas características divinas, esses atributos divinos, porque se desfazer é diferente de perder. E a Bíblia diz que ele se desfez disso para poder viver aqui. Muito embora ele fosse Jesus, ele fosse o Filho de Deus, ele viveu como nós vivemos.
Ele viveu como aqueles que foram o prelúdio de Cristo no Antigo Testamento viveram. E todos aqueles que foram prelúdio de Cristo no Antigo Testamento, que foram uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento, precisaram da ação, da unção e do poder do Espírito. Sim. Com Jesus não seria diferente, visto que ele é o segundo Adão. Então, o Espírito Santo precisava e deveria operar nele e através dele, da mesma forma que operou naqueles homens que foram escolhidos no passado para, digamos, abrir o caminho, na mesma forma que operou na própria vida de João Batista, sim, na mesma forma que operou na vida de todos os demais. Então, muito embora Jesus fosse Deus, fosse o Filho de Deus, fosse divino, estava habitando num corpo humano e estava executando a perfeita obediência e a perfeita humildade, e sobre ele estava a ação e a unção do Espírito Santo para que o seu ministério de Messias pudesse se desenrolar e acontecer. E eu penso que isso esclarece, talvez, a dúvida de muitas pessoas, que é, quando Jesus fazia milagres, não é? E ele fez muitos milagres, algumas pessoas tendem a pensar que é pelo fato dele ser Deus, não é? Mas Sim. nós vamos encontrar a realidade de que, na verdade, os milagres que Jesus fez foram por meio da operação do Espírito através da sua vida. Sem dúvida nenhuma. E isso é tão verdade que o próprio Senhor Jesus disse: quem crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Exato. Não é? Então, irmãos, nós temos, e obviamente tudo isso caminha dentro de propósitos divinos. Sim. Não é a gente estar aqui e passar alguém numa situação de enfermidade e a gente simplesmente dizer seja curado, a pessoa vai ser. Se isso não for um propósito divino, não vai acontecer. E obviamente que para que aconteça dentro de um propósito divino, que aí entra a nossa parte, não é? Nós precisamos da mesma forma estar sujeitos a essa presença do Espírito na nossa vida, esta capacitação, esta direção do Senhor Espírito Santo. Porque se a gente diz, William, que Jesus operou todos os seus milagres porque ele era Deus, isso nos coloca numa situação complicada em relação ao seu sacrifício. Perfeito. Porque se ele tivesse operado milagres, todos os milagres que ele operou, unicamente, vamos dizer assim, porque ele é Deus, ele não precisaria ter experimentado todo o sofrimento da crucificação. Sim. Ele poderia ter passado por todos os passos, por todas as etapas da crucificação, mas poderia não ter experimentado a dor do açoite, poderia não ter experimentado o peso de carregar a cruz, ou a dor da coroa de espinhos na sua cabeça. Sim. Se ele tivesse operado tudo isso unicamente e exclusivamente porque ele era Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de afirmação. Jesus fez os seus milagres e as suas operações, sim, porque ele era Deus e não perdeu isso, mas principalmente porque houve uma ação do Espírito Santo. Sim. E a prova maior para mim, talvez, de que essa operação existiu foi justamente a sua obediência no sacrifício. Porque como homem ele precisava do Espírito Santo, da mesma forma que nós precisamos como seres humanos do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dores. Que é o que nós estudamos na semana passada sobre ser guiado pelo Espírito. Exatamente. Que é a capacitação que nós temos para cumprir a vontade de Deus. Então, Deus tem uma vontade para cada um de nós. Os irmãos que assistiram a lição vão poder entender isso com mais profundidade. E viver essa vontade é algo que nós só conseguimos por meio da ação do Espírito Santo.
E isso está representado na vida do Senhor Jesus. Inclusive a lição vai dizer que ele serve de modelo para Exatamente. nós, não é? Inclusive no sentido de que toda obra espiritual deve ser realizada nessa sujeição ao Senhor Espírito Santo. Exatamente. E eu acho que aqui, irmão Daniel, tem um ponto importante, não é? Que é nós estarmos debaixo desta operação para que nós de fato possamos ter uma vida espiritual. De Sim. forma que é impossível alguém ser espiritual se não é habitado pelo Espírito de Deus. Não, a conta não fecha. E o Senhor Jesus, quando ele teve a experiência da tentação, depois ele sai dali e vai para Galileia, ele chega a participar de um culto na sinagoga, Sim. ele vai ler, né, vai estar responsável pela leitura, e ele lê exatamente o que hoje nós temos no capítulo 61 de Isaías, Sim. que era uma profecia sobre ele, que começa inclusive com esta afirmação: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Exatamente. Da mesma forma que Jesus, nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar em tudo. Porque a expressão de que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente vê claramente aqui 3 linhas temporais. Nos convence do pecado porque em algum momento da nossa história nós fomos atingidos pela verdade da palavra que nos levou a entender que somos pecadores. Tá bom, ótimo. E aí aceitamos Jesus, nova vida, tudo bem. Mas não para aí, não para por aí. Então ele nos convence do pecado, da justiça, que é a vida justificada, que é o dia a dia, a progressão. É a progressão, é todos os dias nós reconhecendo a nossa miséria, o nosso pecado e pedindo perdão, e sem o Espírito Santo isso não acontece. Perfeito. Se a ação do Espírito Santo fosse única nesse sentido, né, aí é aquela questão lá da uma vez salvo, sempre salvo, certo? Então, da justiça é a manutenção disso. Então, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas dúvidas, nas nossas dores, sim, mas principalmente para nos manter nesse regime progressivo de santidade e santificação, objetivando lá a santificação plena. Tanto é que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, dizendo que é pelo Espírito que nós podemos mortificar as obras Exatamente. da carne e, consequentemente, viver. Exatamente. Então, não existe outro caminho. Não. O caminho da nossa vitória está na sujeição à obra do Espírito Santo na nossa vida. Jesus deixou claro, né? Eu vou subir, mas eu vou lhes enviar outro Consolador. E aí é um outro ponto que a gente precisa esclarecer. Consolador aqui não é só aquele que, William, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, relaxa, tenha fé. Consolador também é aquele que direciona, também é aquele que guia, também é aquele que esclarece, aquele que diz não vá por aqui, vá por ali, porque vai ser melhor. Exato. Então, nós precisamos, irmãos, buscar uma vida cheia do Espírito. Sem dúvida. Não é? Entender que a habitação do Espírito da nossa vida não é um momento pontual da nossa experiência cristã num culto uma vez por semana. A presença do Espírito da nossa vida deve ser uma constância diária, cotidiana, não é? Na nossa vida comum, inclusive, e principalmente, que é onde a vida acontece. Porque... Vou dar um exemplo assim, do quanto a gente precisa do Espírito Santo conosco hoje em dia. Nesse mundo que a gente está vivendo, eu tenho pensado muito nisso. Talvez de tantas bênçãos, de tantas coisas que nós podemos alcançar através da Bíblia, do Espírito Santo, a que mais nós estamos precisando hoje, por exemplo, é de discernimento. Porque a quantidade de coisa que tem aí fora que parece boa, que parece limpa, que parece santa, que parece pura, que parece inofensiva,
e é totalmente o contrário, é absurdo. A gente tem que entender que o mundo está sendo preparado para um cenário que a Bíblia já pintou qual que é. Então, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, para tudo, porque até uma palavra fora do lugar a gente arranja um problemaço. Sim. Então, hoje nós precisamos muito de discernimento. E quem que nos dá o discernimento? É o Espírito Santo. Então, essa é uma prova cabal de que nós precisamos dele todos os dias. E por fim é essa sujeição, né, ao ser guiado pelo Espírito que Exato. autentica a nossa filiação. Exatamente. Né? Porque é os que são guiados pelo Espírito de Deus que são os filhos de Deus. É os que se submetem à ordem. Exatamente. E nós vamos caminhar aqui para o terceiro tópico, onde nós vamos encontrar mais uma vez então a lição, ela concluindo a partir da interação então da Trindade e agora numa perspectiva de aprofundar um pouco mais essa obra na nossa redenção. De alguma forma já falamos aqui, né? Como essa interação das três pessoas da Trindade aparece na obra da salvação e na nossa redenção, mas nós vamos ver a lição, inclusive, falando que o Pai é quem decreta, o Filho é quem executa. Exato. E o Espírito é quem aplica. Exatamente. Essa é a descrição, a descrição mais acertada. Quem elaborou o plano foi Deus. O decreto foi dele. Sim. Jesus é o executor desse plano. É aquele que vem e faz o plano se desenrolar. E uma vez implantado, uma vez executado, o Espírito Santo é aquele que faz a manutenção deste plano na ausência, vamos colocar essa ausência entre aspas, na ausência desse executor primário de direito que é Jesus. É exatamente essa a descrição. Muito bem. E nós fomos, ao longo do trimestre, né, falando sobre pontualmente cada pessoa, como já mencionamos, e a obra de cada pessoa dentro do plano da salvação, né, dentro da redenção. Aqui, como nós estamos focando muito no Espírito, nós também falamos na semana passada, né, e o senhor até mencionou isso, uma salvação ela não é estática no sentido de que é algo que nós recebemos um dia e ficou lá no passado da nossa história, mas ela é progressiva. Uhum. Mas o Espírito Santo é quem dia a dia está executando isso em nós. Isso derruba esses argumentos, o senhor até citou um deles aqui, de não perder salvação, de uma vez salvo, sempre salvo, enfim, coisas que a gente infelizmente lida hoje, né? E a gente precisa ir pontuando essa realidade de que temos alguém da Trindade, ou seja, a presença de Deus através do Espírito na nossa vida, justamente para essa manutenção de uma vida salva em Cristo. O segundo subtópico ali do tópico 3 diz que o Espírito revela e exalta, mas revela o Filho. Isso é interessante porque o Espírito Santo ele vai nos revelando tudo isso todos os dias. Neste caso, o que nos conduz ao Filho? Será que essas minhas práticas me conduzem ao Filho? Será que essas minhas palavras me conduzem ao Filho? Será que esse meu estilo, esse meu modo de vida me conduz ao Filho? É Ele que está nos revelando o que nós precisamos tirar, o que nós precisamos colocar para que tudo isso nos conduza ao Filho. Então, sem Ele não há o convencimento do pecado, para que sejamos salvos, da justiça, porque o que é a justiça? A justiça é a aplicação do direito. Perfeito. Ou seja, Ele nos convence diariamente daquilo que não nos está direcionando ao Filho, mas que nos está afastando. E aí, diariamente, nós precisamos deixar para que voltemos a estar na direção do Filho, em direção ao Filho. Perfeito. E nessa linha, que é o que o senhor mencionou aqui, ele também, com tudo isso, glorifica o Filho. Exatamente. O Senhor Jesus falou isso, quando Ele vier, Ele me glorificará.
Exato. E eu vejo isso como algo tão necessário de nós falarmos hoje. Que existem muitos movimentos, até dentro da igreja muitas vezes, que alguém conclui que é espiritual, mas Jesus não está sendo glorificado naquilo. Portanto, não é obra do Espírito. E esse próprio versículo que eu citei, eu vou citar de novo, ele corrobora isso que tu está falando, de que o Espírito Santo glorifica, ele exalta o Filho, convence o homem do pecado, da justiça e do quê? Do juízo. Do juízo. Quem é que vai executar juízo? Jesus. Sim. Glorificado, quando vier para executar o juízo de Deus. Então, ou seja, isso é uma glorificação, isso é uma exaltação do Filho, porque ele convence de um juízo que não vai ser aplicado por ele, que vai ser aplicado por uma outra pessoa da Trindade, que é Jesus. Então, de fato, ele glorifica o Filho, ele não toma a glória para si. E isso é necessário para que nós possamos também calibrar a nossa vida, uma vez que nós somos habitados pelo Espírito, Sim. cheios do Espírito. O mínimo, se podemos dizer assim, é que a gente glorifique o Filho através do Espírito. Exatamente. Que a nossa vida seja uma vida de glorificação do Senhor Jesus. Exatamente. Essas teorias e teologias e hinos que não ficam nesse critério, tudo isso está fora do que a Bíblia está nos ensinando sobre a ação do Espírito. Então, quando a gente canta um hino que não glorifica o Filho e glorifica o homem, ou glorifica o próprio Espírito Santo e esquece do Filho, a gente poderia dizer que o Espírito Santo já não está ali naquela letra, já não está ali naquela teologia, porque ele exalta o Filho. Os próprios movimentos que hoje, em função da facilidade de acesso e pulverização das informações e das mídias, movimentos que as pessoas olham, e até o mundo olha, e ridiculariza a igreja por causa Sim. daquilo. Não é? Exato. E muitas vezes alguns irmãos, muitos até por uma questão de serem leigos, não é? Estão achando, percebendo que é o Espírito Santo que está ali, quando na verdade não é, porque está fazendo o efeito contrário do que o Espírito faz, que é com que Cristo seja glorificado através da sua ação. Exatamente, exatamente. Quando a gente vai ensinar e ministrar, o Espírito Santo, ele naturalmente vai fazer com que a mensagem ali, ela seja direcionada para a exaltação do Filho. Quando a gente tem uma mensagem que não cumpre esse requisito, já tem alguma coisa preocupante aí. Perfeito, perfeito. Isso é muito necessário para os nossos dias. E nós vamos ver aqui que a lição termina falando, né? Ela faz quase que um círculo, assim, então Sim. ela volta lá no ponto do começo. Sim. Não é um exemplo de Maria que, diante de toda essa ação, em outras palavras, disse: eis-me aqui. Exato. Eu creio e estou disposta a viver tudo isso. Ela creu. É. O pastor Douglas Batista diz ali lá no início do tópico. Que ela ouviu e ela creu. E neste sentido, o fato dela ter crido significa que ela obedeceu. Perfeito. Ela obedeceu. E é interessante isso aqui porque a gente já tem na Bíblia história de outras mulheres e outros homens que não eram, obviamente, o mesmo caso de Maria, porque eram inférteis, mas que tentaram, de alguma forma, acelerar o processo. Sim, sim. E o problema criado ali foi gigantesco. Hoje. Até hoje a gente tá colhendo os louros aí desse trabalho. Mas no caso de Maria, não, né? Ela creu e ela obedeceu na íntegra. Ela disse, bom, então se é assim que vai ser, se é assim que deve ser, é assim que vai ser. Eu não vou acelerar, eu não vou ir atrás, eu não vou ficar aí, meu Deus, como é que eu vou engravidar se eu sou virgem? Deus vai dar um jeito, e foi o que aconteceu. Ela de fato creu. O que nos leva a meditar que eu diria que, eu ia dizer muitas vezes, mas olha, eu acho que dá para dizer que na maioria das vezes o que falta para nós é a gente crer um pouquinho mais, né? Inclusive, diante de tudo que nós estamos falando aqui, que se nós tentarmos racionalizar muita coisa, principalmente sobre a Trindade,
a gente não sai do outro lado. É uma doutrina que precisa ser tomada pela fé. Exatamente. Pela fé. Vamos pegar o suprassumo, né? Que é um Deus, que são 3 pessoas. Isso Exatamente. Fé, exige fé para nós concebermos esta realidade bíblica. E a Maria fica como um exemplo da postura que nós precisamos ter, né? A postura de submissão, de ter uma fé que nos leva à submissão. Porque a submissão, ela pode existir mesmo sem fé, que é quando a submissão é forçada. Se alguém disser para você fazer algo e colocar uma arma na nossa cabeça, nós vamos fazer e nós vamos nos submeter, mas não está sendo Medo, voluntário. Né? Pelo medo, inclusive, da condenação, exatamente, do juízo. Exatamente, mas não está sendo voluntário. Sim. Agora, quando a submissão ela anda junto com a fé, ela gera voluntariedade. Nós nos submetemos porque nós voluntariamente acreditamos que é aquilo que devemos fazer. Perfeito. Então, irmãos, veja quanta preciosidade nós temos aqui, e certamente o tempo é exíguo para que nós possamos aprofundar isso, mas fica o convite para você também estar na aula presencial desta semana, aqui na Matriz, domingo pela manhã, nas congregações, nos dias alternativos, onde essa lição ainda vai ser apresentada, né, e conduzida por outros professores que também vão agregar aquilo que nós estamos trazendo aqui para os irmãos. Eu vou pedir para o irmão Daniel, então, concluir para nós a lição, né, de forma que nós possamos aí colocar a cereja no bolo. Eu vou encerrar com a última frase do subtópico 3, do último tópico da lição, que para mim ele amarra e resume tudo isso que a gente viu aqui na lição 12. A resposta que ele, no caso Deus, espera de nós é 3 coisas: fé, arrependimento e obediência. Isso aqui se a gente tiver isso, é a certeza de que nós estamos nos submetendo, assim como Jesus, à ação e ao trabalho do Espírito Santo. Nós precisamos de fé, nós precisamos de arrependimento e nós precisamos de obediência. Muito bem, muito bem. E a conclusão da nossa lição, então, nos afirma que reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém. Eu penso que não tem uma forma mais prática de terminar, né, a lição desta semana do que essa. Nossa gratidão, nosso querido irmão Daniel, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus te abençoe, compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ser igualmente abençoadas e edificadas com este ensino. Nos vemos na semana que vem. Até lá!